Pessoal, vocês que acompanham o painel WW, nosso assunto é a Venezuela. Não só porque o noticiário é muito forte em relação à vergonhosa eleição no último fim de semana, condenada por alguns dos principais países, inclusive o Brasil e outros grandes latino-americanos, mas sobretudo por lições que a Venezuela nos oferece, em especial em termos de política externa brasileira. Em primeiro lugar, uma foto publicada no mundo inteiro nesses dias que me chamou a atenção. Lá está grafitado o Beisola, Hugo Chávez, a verdadeira presença por detrás dessa farsa eleitoral. Chávez é o homem cujo populismo inspirou o atual regime, e a presença dele é a presença por detrás dessa fraude eleitoral. Menos da metade dos eleitores foi votar. Isso aí já diz muito, inclusive a base chavista. Para dar uma ideia para vocês do desastre que é o chavismo e da Venezuela hoje, eu escolhi alguns números que têm a ver com o lado financeiro e econômico. O lado humanitário é suficientemente documentado e nós brasileiros que estamos recebendo milhares de refugiados venezuelanos lá em cima em Roraima, temos de perto uma boa ideia do que um regime consegue fazer contra a própria população. Mas deem uma espiada, acompanhem comigo o que significa o desastre do ponto de vista da sustentabilidade desse regime, que depende do petróleo. Pois olhem o que aconteceu com o petróleo de 2008 a 2018 na Venezuela, que tem uma das maiores reservas do mundo. Eles conseguiram fazer cair quase pela metade a produção diária de barris de petróleo. Como eu disse que esse país depende sobretudo disso para garantir os seus compromissos, veja o que está acontecendo com os compromissos financeiros da Venezuela. Isso nos atinge também, vocês vão ver logo por quê. As colunas em azul escuro são os pagamentos da dívida ou de títulos da dívida que o governo venezuelano deveria fazer mês a mês ao longo do ano passado. As colunas em azul claro são os pagamentos realmente desembolsados. Vejam que vai aproximando-se o final do ano e a Venezuela paga cada vez menos do que deve. É o que se chama de calote fantasma. Nós também tomamos um calote chavista, e não é pequeno. R$ 1 bilhão em cima do BNDES, o nosso banco, que, controlado por governos petistas, emprestou para empreiteiras brasileiras, especialmente a Odebrecht, envolvida até o pescoço na Lava Jato, para obras que a Venezuela simplesmente não pagou. De onde sai esse dinheiro? Sai do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso, sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quem é que sustenta ou ajuda a Venezuela a manter o nariz ainda um pouquinho para cima da água? Basicamente a China, que de boba não tem nada, ela precisa de petróleo. Em troca desse petróleo, fornecimentos futuros de petróleo, ela entregou 60 bilhões de dólares ao regime de Maduro, de Nicolás Maduro, e a Rússia, que ganha vendendo armas, aviões de combate sobretudo. Pois bem, agora vem um novo capítulo. Washington decidiu impor sanções financeiras severas, que em parte são acompanhadas por países latino-americanos contra o regime da Venezuela. Essas sanções vão pegar. Elas estipulam que nos Estados Unidos, ou quem usa o sistema bancário americano, não pode comprar dívida do governo venezuelano, que vai ter dificuldades de se financiar. Haverá sanções contra indivíduos, porque essa nova burguesia bolivariana fica rica roubando na Venezuela e vai gastar em Miami, e também tem a proibição de compra de papéis da PDVSA e a Petrobras de lá. Essa já foi, né? A vaquinha leiteira do regime, absolutamente arrebentada pelo regime chavista. Como assim a Venezuela faz parte do Mercosul? Este é um presente, entre aspas, deixado para nós por esta molecagem diplomática cometida em dezembro de 2012, articulada principalmente por essas duas senhoras, Cristina Kirchner, a então presidente da Argentina, e Dilma Rousseff, a nossa presidenta. Elas duas, aliadas ao velhinho Mujica, então presidente do Uruguai, deram uma rasteira nos artigos, nas disposições dos tratados que regem o Mercosul e permitiram que Hugo Chávez ingressasse nesse clube. O que nós conseguimos com isso, do ponto de vista da política externa brasileira, é provar o seguinte, para quem ainda tem dúvidas. Política externa não se faz com ou a favor de amiguinhos, se faz por interesses nacionais. Quando o interesse de um partido, no caso do PT, simpatizante do bolivarianismo,
se sobrepõe aos interesses do país e ao Brasil não interessaria de maneira alguma um vizinho como a Venezuela fazendo o que fez, o resultado é um desastre garantido. Esse princípio vale para qualquer lugar. Política externa se faz por interesses nacionais. Vai aqui um recado também a vários empresários brasileiros que então, em 2012, estavam empolgados com a entrada da Venezuela no Mercosul, dizendo que isso nos interessava por causa da nossa política comercial e que nós, brasileiros, poderíamos vender muito para a Venezuela. Seria muito bom se fosse verdade. A Venezuela nos deu um calote também em empresas privadas. Nem todas tiveram o apoio governamental através de fundos que garantem exportações, fundos esses garantidos pelo dinheiro do trabalhador e receberam o seu dinheiro. Simplesmente acharam lindo que o chavismo fizesse parte do Mercosul e acabaram tendo o gosto do desastre. O Brasil perdeu com a Venezuela uma grande chance de mostrar um mínimo de liderança na condução dos negócios aqui na América do Sul, onde tradicionalmente sempre tivemos liderança. A nossa liderança se foi, se esvaiu, perdeu-se, tornou-se parte de um desastre, como é o desastre do chavismo na Venezuela.